Olá a todos, me chamo Alessandra Correia e hoje eu vou falar a respeito do artigo os aspectos psicopatológicos envolvidos na fibromialgia, né? A fibromialgia, ela tem ainda sua etiologia ainda incerta, né? Sendo assim, é uma doença com um diagnóstico muito subjetivo, porque inclui um grande número de sintomas de origem multifatoriais. Com isto, esse artigo ele procurou investigar, né, de que forma a psicologia ela está relacionada com esses aspectos psicopatológicos, como a depressão, a ansiedade, o estresse, e de que forma contribui, né, para o diagnóstico e o tratamento da fibromialgia. O método utilizado foi a revisão bibliográfica, na qual foram coletados os dados por meio das bases, né, Biblioteca Virtual de Saúde, a BVS, a PepSIC, Cielo, Google Acadêmico. Utilizamos como descritor as palavras-chave fibromialgia, aspectos psicopatológicos, ansiedade, estresse, depressão, né? E que teve como critério de inclusão os artigos científicos indexados em pelo menos um site de busca, escritos originalmente em português e inglês. E após a leitura desses títulos e resumos, os documentos que inicialmente foram encontrados foram selecionados 44 artigos, né, que atendiam o objetivo da nossa pesquisa. Os resultados, então, eles demonstraram que é de extrema importância em haver uma abordagem multidisciplinar quando existem sintomas psiquiátricos associados, né? Porque o mesmo ele pode vir a intensificar os sintomas que já existem, bem como acarretar ainda mais sintomas, né? Com relação aos aspectos psicopatológicos, sabe-se que, de acordo com Beber, 2005, a prevalência de anormalidades psiquiátricas, particularmente a depressão, ela é elevada entre os pacientes com fibromialgia, né? Então, variando aí entre 49% a 80%. Já de acordo com Santos, 2012, ele fala, né, que a fibromialgia frequentemente se relaciona aos aspectos emocionais, né, tais como a depressão, a ansiedade e o estresse. Sendo que a depressão e a ansiedade, elas acabam sendo sintomas frequentes nesses pacientes, né? Aí apresentando um índice de 50% a 86% dos pacientes que são diagnosticados com a fibromialgia. A ansiedade, segundo esse mesmo autor, ela acaba sendo considerada um sintoma secundário comum, porém frequente, nos casos mais severos de fibromialgia. Né, sendo que a prevalência desses sintomas entre os pacientes fibromiálgicos varia entre 13% a 71%, né, e fazendo com que os sintomas ansiosos, eles podem vir a comprometer o curso dessa doença. Né. A presença da ansiedade em pacientes com fibromialgia, ela está relacionada a um maior número de sintomas físicos e maior intensidade dessa dor, né. A depressão e a ansiedade, ambas estão correlacionadas a um agravo dessa doença, né, fazendo com que haja uma piora dessa incapacidade funcional. Né, por isso que acaba sendo importante sempre considerar os indicativos psiquiátricos, porque isso se torna um elemento de grande potencial quando se vai realizar um prognóstico. Né. Já no que diz respeito às diferenças socioculturais e assistenciais entre essas populações, faz com que haja uma variação dessa frequência no que diz respeito a esses sintomas, né, ansiosos e depressivos. Já com relação aos critérios de diagnósticos atuais, não são considerados de uma forma suficiente os fatores psicológicos, os fatores ambientais, os fatores socioculturais, né, que apesar de desempenharem um papel importante na vida desses pacientes e também no início, na manutenção, no diagnóstico e no tratamento da fibromialgia, muitas das vezes não é considerado, né. Em complemento a isso, o Walter, 1998, ele fala que existem pelo menos 3 vertentes teóricas que vai explicar a relação entre a dor e a depressão, né? Então, ele aponta três caminhos, né? Ele fala, então, que a dor, ela pode provocar a depressão, né, devido às consequências estressantes causadas por ela, ou que a depressão e a dor, elas acabam partilhando as mesmas raízes patofisiológicas, ou, então, que a depressão a depressão provoca dor devido ao aumento dessa sensibilidade dolorosa, né? Pimenta, ele complementa que a não resolução dessa dor e a permanência das consequências advindas dela colaboram para que haja um surgimento progressivo de desesperança, de impotência, de desespero por parte desses pacientes.
Esse processo, ele leva ao aparecimento da depressão, né? E estudos atuais têm sugerido que a depressão e a dor, elas acabam caminhando juntas, né? E uma acaba agravando a outra. Para concluir, também observamos, né, que os pacientes, ao realizarem os tratamentos psicológicos, os seus níveis emocionais e relacionais, eles tendem a se estabilizar, né, fazendo com que haja uma redução das dores físicas e que todo o trabalho realizado com psicoterapia, independente da abordagem, ela vai incluir a psicoeducação desse paciente, né? Porque levar esse paciente a perceber a sua condição acaba sendo um ponto positivo nesse tratamento, né? Porque acaba proporcionando, né, autoconhecimento, autonomia, né, a criar estratégias de enfrentamento da dor, manejo para lidar com as circunstâncias, né, para lidar com ansiedade, com estresse. E quando isso vem associado também a uma prática de uma alimentação saudável e exercícios físicos, a qualidade de vida desses pacientes, ela tende a melhorar muito, tanto no âmbito pessoal, como no âmbito familiar e como no âmbito social mesmo.